Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21/9, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 40, nova área do templo. Então foi em 28 de abril, no 25º ano do nosso exílio. Lembrando, né, que o profeta Ezequiel estava no exílio, ele foi levado à Babilônia, né? Apesar de estar na Babilônia, ele tinha sua própria casa, onde podia livremente receber, né, as pessoas, e muitos iam até a casa do profeta Ezequiel. Então, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto à porta e tinha à mão uma corda de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Disse-me: filho do homem, observe e ouça, preste muita atenção em tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para eu lhe mostrar várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que viu. Então, ele vai começar, né, pela porta leste. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. E o homem pegou uma vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi a porta leste. Subiu os degraus, mediu a soleira da porta, tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada havia salas para guardar de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros cada lado. E a distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o pórtico, na extremidade interna da passagem de entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico, que tinha 4 metros. A extensão e suas colunas tinham 1 metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem da entrada, que era voltada para o templo. Havia 3 salas, cada uma das passagens de entrada. Cada uma tinha as mesmas medidas e as paredes entre elas também eram idênticas. Então o homem mediu a porta de entrada, que tinha 5 metros de largura e 6,5 de comprimento de passagem. E em seguida, em cada sala havia mureta de 0,5 metros de altura. As salas, propriamente dita, tinha 3 metros de cada lado. Então, ele mediu a porta, a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma da sala para as guardas até a parede dos fundos da outra sala. E essa distância era de 12,5 metros. Aí ele mediu as paredes divisórias ao longo e no interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem de uma extremidade à outra era de 2,5 metros. Na parede das salas e em suas paredes divisórias havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. A superfície das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. E aí, isso foi
tudo da porta leste, né? E aí ele vai falar do pátio externo. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo da parede do pátio havia uma calçada e junto à parede havia 30 salas que abriam-se para a calçada. A calçada, ladeada de porta, e o seu comprimento desde o muro até o pátio era o mesmo da passagem da entrada, que era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo entre a entrada externa e a interna, e essa distância era de 50 metros. E aí ele vai falar da porta norte. É interessante que essa nova área do templo, né, nesse momento ímpar, né, que o profeta é levado em visão por Deus a terra de Israel, né? Ele vai ver de uma forma muito detalhada, né? Então, nós vimos aqui a entrada, a porta leste, depois nós começamos a ver, né, as questões da distribuição das salas, né, ali próximo a porta leste, depois nós vimos o pátio externo, as salas, né, a medida, e aí ele vai detalhando a porta norte, a porta sul, a porta para o pátio interno, as salas de preparo dos sacrifícios, né? Então pense de como o profeta começou a se sentir, né, em relação a essa visão, porque o templo tinha sido destruído, né? Toda a riqueza tinha sido totalmente destruída, né? Jerusalém estava acabada, destruída. Então, quando o Senhor Deus leva o profeta terra nessa visão e começa a mostrar para ele essa nova área do templo, eu imagino que o profeta ficou assim com muita esperança, com muita alegria no coração, né, de ser portador dessa mensagem, porque o anjo disse para ele: olhe tudo e não perca, preste muita atenção. Logo no início do 40 ele fala: preste muita atenção, porque você vai precisar detalhar isso para o povo, né? E aí ele vai aqui à prova viva, né? Porque aqui ele vai detalhar as portas para o pátio interno, ele vai falar da sala para a preparação do sacrifício, as salas para o sacerdote, o pátio interno do templo. Então, tudo isso ele vai detalhar e vai dar uma continuidade no capítulo 41. Olha só, né? Depois disso, o homem me levou ao santuário do templo, mediu a parede de cada lado da porta e tinha 3 metros de espessura. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes de cada lado tinha 2,5 de comprimento, e o santuário propriamente dito tinha 20 metros de comprimento, 10 metros de largura. Então ele passou para o santuário, para a porta interna, mediu a parede de cada lado, a sua entrada, faltava 1 metro de espessura e a entrada tinha 3 metros de largura, né? Então você vai vendo, e aí ele vai falar da sala interna do santuário, que tinha 10 metros de comprimento e 10 metros de largura, que era o lugar santíssimo, né? Detalhado aqui no capítulo do capítulo 41, no versículo 4. Aí no 5, ele começa a medir as paredes do templo, que tinha 3 metros de espessura, junto à área externa, né, uma fileira de salas, cada sala tinha 2 metros de largura. Eu acho muito interessante ele também detalhar as salas, né, ou seja, nada fica de fora, ele observa tudo. Vi que o templo era construído sobre uma plataforma que servia de base para as salas laterais, né? Na plataforma tinha 3 metros de altura, a parede externa, as salas
laterais do templo, tinha 2,5 de espessura, havia, portanto, uma área aberta, né? Entre as salas laterais e a fileira das salas junto à parede externa e à parede interna, né? Então você está vendo aqui no capítulo 40 e o 41, né? No 40, essa descrição detalhada do templo e da cidade em torno desse templo, né? A gente vai ver os quatro portais que davam acesso ao pátio, à construção, né, as construções adjacentes, como nós vimos aqui, e nós vamos ver, né, essa continuação também no 41. E observando que no 42 ele vai falar das salas dos sacerdotes, né, que é o acesso aos aposentos dos sacerdotes. Do versículo 1 ao versículo 14 ele vai detalhar esses aposentos, né? Do 15 ao 20, ele vai falar dos muros externos, né? Então, é interessante que aqui nos aposentos também ele vai falar da questão das vestimentas, das roupas sacerdotais, das roupas diárias, né? Então, quando a gente começa a ver isso, a gente lembra um pouquinho lá do início, né, da Torá, onde Deus traz todo o detalhe antes da construção do templo e de como funcionaria, né, a função levítica, a função sacerdotal, a questão das vestes. Então a gente vai ainda encontrar isso aqui nesses capítulos. No 42, 13, ele disse assim: então o homem me disse: estas salas ao norte e ao sul que dão para o pátio do templo são santas. Aqui os sacerdotes oferecem sacrifício ao Senhor, comerão as ofertas santíssimas. E, porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente ao pátio externo. Primeiro removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas do povo, né? Abertas ao povo. E quando o homem terminar de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta a fim de medir toda a área ao redor. E mediu o lado leste com a vara de medir e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o alto do norte, também tinha 250 metros. Lá do sul tinha 250 e o lado oeste também 250. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, nós depositamos aos Teus pés, em adoração, em reconhecimento de que Tu és o único Deus. Nós queremos colocar diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.